Olá, pessoal. Tudo bom? Vocês veem, eu tô aqui em casa gravando para vocês mais uma videoaula, tá bom? Pessoal, o tema dessa semana, finalmente, nós vamos entrar no preparativo para a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que esse é um tema que interessa, né, a maior parte de vocês. Mas antes de a gente entrar na Segunda Guerra Mundial, propriamente dito, a gente precisa falar de como a gente vai chegar à Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial ela vai ser, de certa forma, um resquício por causa da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, e o tema que a gente vai falar, eu acho que talvez é o tema mais importante atualmente, acho que antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter que falar sobre um tema de um termo que o Brasil está falando muito. O termo que a gente vai falar hoje ele é super atual, que é fascismo. Né? A gente vai começar explicando o que é fascismo. Tá? Então, antes de começar a aula, explicar para vocês o que é fascismo, eu acho que eu preciso introduzir vocês aos discursos de fascistas. Por quê? Porque para vocês entenderem fascismo, vocês precisam entender o charme do fascismo. Por que o fascismo ele conquistou, por mais que seja tão cruéis os pedidos, as ações do fascismo, a gente precisa entender como que as pessoas aderiram tanto a esse movimento. Tá certo, pessoal? Bom, então, antes disso, eu acho que eu vou começar com uma atividade para introduzir essa aula nossa, que é essa aqui. Vamos lá, que vocês vão ver. Parteitag der Bewegung geht zum Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Reiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrschaft unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Als unsere Partei gerade ihnen Anruf war, brach schon ein Grundes aus. Erstens, sie wollte keine abgegeltete Volkspartei sein. Zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Bluterscheinung nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Tod. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erobert und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, abzulehnen und nicht mehr abzugeben. Gente, essa foi a fala do Hitler. Eu queria chamar alguma atenção para vocês de algumas partes da fala dele. Vocês podem ver esses documentários, né? Vão ser falas de vários discursos do Hitler antes mesmo da Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra começa em 39, então esse discurso é de 34, a maior parte dos discursos dele são de 33 e 34, em que o partido nazista na Alemanha começa a ganhar poder. Coisas que eu quero chamar a atenção para vocês, se vocês tiverem interesse, busquem outros discursos dele na internet, no YouTube, tá cheio, no Google também, se vocês colocarem lá discursos de Hitler, vocês vão achar um monte. Atenção, essenciais, coisas para para entender o totalitarismo, fascismo e nazifascismo na Europa. E no resto do mundo também, né? Porque as características são as mesmas. Esse discurso acalorado é muito comum, né? Esse discurso de, tipo, muito patriotismo. Às vezes você pensa, nossa, mas ele não falou nada demais, né? O problema que ele falou chama atenção, que ele fala que se uma liderança muito forte chega ao poder, ela não deve sair mais. Isso eu vou contar para vocês sobre por que tem que prestar atenção nisso, né? Fala muito do povo do sangue alemão, né? Se você estudar a história, a Alemanha também, se for estudar na Alemanha, você vai aprender que o povo alemão, na verdade, é constituído por vários povos bárbaros. Então, não existe, na verdade, também um tipo de sangue do povo alemão. Existe o tipo de sangue do povo que é aquele que acredita que é alemão. É que nem falar no Brasil dos brasileiros, mas falar de um povo brasileiro, assim, e excluir indígenas, negros, imigrantes asiáticos, imigrantes europeus, né, que é uma grande mistureba, né? Então, mesma coisa a gente falar que sangue é esse que nós estamos falando, tá, pessoal? Outra coisa que tem que tomar cuidado né? Ele fala de que vai ser uma economia forte. Nossa, mas, né, tia, por que você está chamando atenção para isso? O país tem que ter uma economia forte, sim, uma economia forte, mas depende do quê, tá? Então, quem é que vai fazer essa economia forte, né? Para quem vai ser essa economia forte? Por que eu estou chamando tanta atenção para isso, pessoal? Porque para um governo totalitário ser chamado de totalitário, ele tem que ter um domínio em cima da vida das pessoas. E o que melhor jeito do que isso? Propaganda, tá? Propaganda e discurso. O tempo todo. Um discurso populista em que ele conquista as pessoas. A fala do Hitler, ela não é à toa que muitos aderiram, ela é uma fala muito poderosa, ela é uma fala muito forte, em que as pessoas conquistam, elas se deixam levar pela essa força. Agora eu vou mostrar para vocês a fala do Mussolini, que é outro, né, outro totalitário, né, da Europa. E eu vou mostrar para vocês que também é muito interessante a fala dele, tá? Aqui, pessoal. Da questa città di frontiera che non ha mai temuto la guerra. Io dichiaro, perché tutti intendano, che l'Italia
segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia. Di quella pace che deve ridare l'equilibrio all'Europa. Di quella pace che deve scendere nei cuori come una speranza di una fede. Nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il pacificista o il paciacondario. Ma la partita è decisa fin dal principio, poiché tra i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Ma è dal punto di vista umano, perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica, perché io so per averlo provato che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire? La casa deserta e il gesto nudo. Camerati torinesi, la parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere. Gente, essa fala do Mussolini, ela é muito forte também. Se vocês verem, tem essa força, né? Ele fala com entusiasmo, ele fala muito da pátria dele, esse patriotismo defendendo. O que eu quero chamar a atenção para a fala do Mussolini. O Mussolini fala que a Itália é um país de paz e que o regime dele é um país de paz, né? Tipo, é um regime de paz. Paz para quem, né? Talvez paz sobre domínio dos outros países. Ele fala de um império, sendo que a Itália é um país, né? A Itália já foi vários impérios, né? Só que esse império, quando a gente fala império, logo vem a ideia de que para ser um império, ela precisa ser grande, né? Ela precisa ter conquistado, ela precisa de regiões. Que cabe muito bem a ideia de paz, né? Essa paz que se os outros não aceitarem a paz, a gente aplica a paz e os outros vão ter que aceitar. Outra fala que eu acho interessante dele é que ele fala da pior pessoa, aquele falso pacifista, que faz uma referência direta, na verdade, o falso fiel, né? Aquele, você não pode acreditar naquela pessoa que ela, na verdade, está dizendo sobre paz, realmente ter uma paz, só que deixa-se ser dominado por um outro lugar. Então, ele fala que se a gente for necessário, a gente vai guerrear para encontrar a paz e para combater e vencer, né? Então, aqui pergunta de novo, para quem é essa paz? Tá? Para vocês entenderem, então, como é que esses partidos, tanto o Partido Fascista quanto o Partido Nazista na Alemanha, cresceram tanto, fazendo pedidos, né, buscando invadir os outros países, caçar as pessoas, né, criar-se em torno de uma ideia de patriotismo muito forte, vocês precisam entender os termos, tá? Por isso que essa aula tem muito a ver com o que a gente está falando agora. A gente está falando, tipo, de muito antifascismo, do fascismo, mas aí, né, o que é esse negócio chamado fascismo, né? Então, eu quis começar essa aula com esses dois discursos para vocês já começarem a entender por que as pessoas foram dominadas pela ideia, porque elas foram convencidas de que esse pensamento fascista, porque o nazismo também teve características de fascismo,
por que que elas vão conquistar tanta gente, né? E ao ponto de as pessoas cometerem o que elas cometeram, né? Então, essa era uma introdução. Eu quero, para vocês também, introduzir essa aula um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês, colocar para vocês, compartilhar características, que é uma placa, que ela está na frente do... é uma placa que se encontra na frente do Museu de Auschwitz, na verdade, que era o campo de concentração Auschwitz. Para quem não sabe qual campo de concentração é esse, eu acho que vocês conhecem. O campo de concentração Auschwitz foi o maior campo de concentração, né? Ele ficava na Polônia, mas era mandado principalmente os alemães judeus, alemães negros, alemães também para lá, porque ele fica bem na divisa com a Polônia e a Alemanha. É o campo de concentração, não só o maior, que concentrou mais gente, como também é o campo de extermínio que mais matou pessoas na Europa, né? Ele começou como um campo de concentração, onde as pessoas eram levadas para ficarem isoladas, e se tornou ao longo do tempo um campo de extermínio. Eu vou explicar mais para frente as diferenças entre campo de concentração, campo de trabalho forçado e campo de extermínio. Tá bom? Que normalmente quando vocês escutam, né, vocês ficam, as pessoas ficam muito com medo ou com nojo e tipo raiva, é o campo de extermínio, né? Porque o campo era feito realmente para exterminar pessoas. E Auschwitz ficou a mais famosa por causa disso. Na entrada de Auschwitz, então tem essa placa falando de formas de reconhecer o fascismo. Pessoal, o fascismo, qual que é a diferença entre o fascismo e o totalitarismo? O fascismo foi uma forma de totalitarismo. Existem as características do fascismo, que são muito parecidas com o totalitarismo. Mas por que é totalitarismo? A ideia é de que existe um domínio de uma ideologia total sobre as pessoas. Esse campo de ideológico, ele vai dominar a parte social, a parte educacional, a parte das artes, economia, ele vai dominar todas as áreas das pessoas para que elas se cerquem dessas ideias e elas não consigam questionar fora dessas ideias, entendeu? Então, enquanto vocês leem aqui a plaquinha, que eu não vou ler com vocês, mas vou deixar a plaquinha para vocês lerem, eu vou pôr uma música do Engenheiros do Havaí que fala sobre um pouco as formas de poder, e nela tem uma das frases dentro da música é sobre o fascismo, tá bom? E pessoal, né? Totalitarismo, né? Esse desenho do totalitarismo é muito interessante porque o totalitarismo é isso, né? Tipo, ele te cega, ele te deixa surdo e ele te impede de falar, né? Ele domina todos os seus sentidos, por isso que é total, ele te censura de todas as formas possíveis. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa imagem ela é bem referente quando a gente pensa em totalitarismo, né? Então a gente duas formas de totalitarismo que a gente vai falar aqui é o fascismo e o nazismo, como que eles cresceram entre, né? Esses dois, esse material vai para vocês, pessoal. Esse eu apresento-lhes o Hitler e o Mussolini, se não ficou clara a cara deles nos discursos que eu passei para vocês. Esses são, né, a referência tá no material que eu mandei para vocês, o discurso deles que eu mostrei agora aqui para vocês. Eu não mostrei o discurso do Hitler inteiro porque era muito longo. Mas vale a pena assistir, gente. Vocês conseguem começar a entender um pouco o pensamento do homem e ele não, vocês vão ver que ele não é aquela imagem de um monstro. Por isso mesmo que muita gente se questiona, né? Por isso que muita gente se encanta pela imagem dele, né? Só depois que você começa a pensar realmente no que eles estão falando é que a imagem de crueldade vem à mente, tá? Essa é a placa, pessoal, que eu vou colocar para vocês, mas espera aí um pouquinho que eu vou colocar o som da música enquanto vocês escutam. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som.
atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Esse belo pinho cheio de um saco de você que não faz nada. E ele começa a achar normal como boçal de pontas de fachada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de bônus assim transforma numa luz amada. A história se repete, mas a fonte dessa história é uma contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. E não passa ser fascinante, deixa a gente ignorante fascinado. E eu não faço um elegante se esquecer depois de tudo tá errado. Preocupação que eles dizem, mas eles não dizem nada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Pessoal, é só um pedacinho, né, que eu tô mostrando para vocês. Essa parte dessa música que eu mais acho interessante e o fascismo não te faz pensar em nada, não faz pensar, o fascismo só te fascina, né? Ele te torna burro e ele só te fascina. A ideia do fascismo é essa. Mas você vai pensando, não, mas a palavra veio dessa de fascismo? Não, a palavra fascismo não veio da palavra fascínio. A palavra fascínio eu vou explicar depois do fascismo, vou explicar bem de fácil. Depois eu vou explicar. Mas, gente, voltando para essa ceninha. Essa placa que está na frente da entrada de Auschwitz, ela fala como identificar um regime totalitário, tá? Todo regime totalitário, ele vai ter uma ideologia forte demais. É uma ideologia tão forte que ela não vai dar brecha, ela tem uma explicação para tudo. Entendeu? Ela tem uma explicação de por que as coisas acontecem. Ela não te dá brecha para ter questionamento. Porque o questionamento não é bom. Se você questiona, mais você questiona, mais faz as pessoas perguntarem se aquilo é bom ou não é ruim. Você deixa de seguir algo, tá? Devem apontar caminho, toda ideologia fascista, nazista, stalinista, ela vai apontar caminho para transformar a sociedade dentro dessa ideologia. Então, ela vai... Por isso que ela gosta de dispensar a história, que a gente chama. Mas ela gosta que você não saiba sobre a história. Por quê? Porque muitas vezes a história te conta isso. A história já mostra para vocês, olha, isso já aconteceu no passado, será que isso realmente vai ser bom para a gente agora? Então, quanto mais ela nega, né, esse mundo, mais ela dispensa que vocês encarem a realidade, o mundo científico, o mundo real que está ali. Mais ela vai negar a história, mais ela vai negar a ciência, tá? Ela vai apresentar a própria ciência, a própria história, ela vai que você não questione, para que você não questione o resto. O totalitarismo justifica tudo o que ele faz para justificar as atrocidades que ele comete e as perseguições que ele vão cometer. Então, o mundo totalitário, ele vai dar o porquê que ele está cometendo isso. Não é que uma coisa que ele queira, necessariamente, mas é uma coisa que é necessário fazer para a paz, como diz o Mussolini, para manter uma paz se for necessário entrar numa guerra, tá?
que eles vão fazer? Eles vão subordinar os meios de comunicação. Não só os meios de comunicação, como o esporte, o lazer, a literatura, a arte, tudo. Por quê? O que é subordinar? Eles vão colocar, a partir dessa ideologia, como que é, dentro da comunicação. Então, eles vão manter a comunicação do jeito que eles querem. Então, principalmente, não vão ter jornais, nem mídia que seja contrária a essa ideologia. Não vai existir a possibilidade vai ter uma literatura que vai enaltecer, ou seja, vai engrandecer esse tipo de ideologia. Vai ter os esportes, normalmente vai mostrar, olha, como as pessoas são fortes. A ideia do espartano, a ideia daquele corpo espartano vai voltar muito, porque é um corpo, né, perfeito, é uma ideologia. Então, por isso que o esporte é muito importante. A história do esporte conta muito isso. Como que o mundo totalitário se usou do esporte para explicar de como a ideologia e o mundo em que eles queriam era o melhor. Vai determinar tudo, o lazer, o jeito como você se veste, o jeito como você pensa, a música que você escuta, tudo isso vai ser dominado pelo campo do totalitarismo, por isso que é total, ele vai te cercar da ideologia dele. Vai normalmente oferecer um único partido, dizendo que somente o partido dele é que pode trazer as mudanças necessárias, tá? Então, esse partido, ele não respeita nem a moral, ele vai respeitar a moral que ele diz que é boa, e ele não vai respeitar principalmente o poder judicial, porque ele vai, de certa forma, corromper as leis para que elas se apliquem somente àquilo que beneficia a esse grupo, a esse tipo de ideologia, dizendo que os outros, né, a lei se aplica aos outros, mas de certa forma não se aplica a eles mesmo. Cobrança de uma fidelidade cega. Por quê? Aquele seguidor da ideologia, ele tem que confiar cegamente que essa ideologia ela é boa. E quanto mais cego ele for, menos questionamento ele vai criar. Se ele questiona menos questionamento, mais crente a essa ideologia ele vai ter. Vai criar-se uma propaganda oficial muito forte. Então, vai ter propaganda no rádio, vai ter propaganda no jornal, vai ter propaganda de como a ideologia deles é boa, de como funciona, e principalmente rebatendo tudo aquilo que veio antes dele, tá? Então, a propaganda deles é muito forte, ele é muito nacionalista, tá? Para provar isso, que tipo, o poder desse grupo, dessa ideologia, ela é a melhor. Então, a propaganda é essencial, a propaganda sempre foi uma arma essencial a grupos de totalitários, né? Normalmente, essa ideologia ela vai aplicar por uma ditadura, tá? O que é uma ditadura, pessoal? A ditadura é que tem um governo único, um líder, de preferência um líder único, um líder forte, né? Que ele seja a cara dessa ideologia, ou normalmente um grupo de líderes, mas que representem essa ideologia. Por isso que a ditadura militar eram os militares, por isso que a ditadura venezuelano do Maduro é o Maduro, por isso que então, tipo, sempre vai ter esse líder que ele é um líder máximo, ele realmente ele encarna a ideologia, tá? Vai ter um clima de terror constante. O que é esse clima de terror? É uma repressão militar muito forte. Normalmente os militares, o exército, se junta a esse grupo, né? Porque como justificativa para manter a ordem. Então você usa os militares como uso da força, da violência para manter a ordem. Essa é a justificativa. Era necessário necessariamente esse tipo de violência? Não. Então, mas é necessário dar uma justificativa por que os militares causam esse tipo de violência. E por último, constante vigília. É necessário que toda a população, governo, político, todo mundo seja constantemente vigiado. Por quê? Para não abrir brecha para o questionamento, pessoal. É essencial isso, tá? Essa visão foi contestada, muito divulgada também, o que era o totalitarismo, por esta mulher. Pessoal, eu amo essa mulher. Essa é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt era é uma das principais filósofas do século XX.
tá? Ela ficou muito famosa, principalmente porque ela teve que fugir. Ela era uma filósofa da Universidade de Berlim, se eu não me engano, e ela era judia, então ela foi perseguida pelo nazismo, mas ela conseguiu fugir e morar nos Estados Unidos como uma exilada política. Ela nunca se tornou realmente uma estadunidense, ela sempre se manteve como judia alemã, mas pediu abrigo, né, nos Estados Unidos, que aconteceu com vários pensadores do século XX, judeus, principalmente na Europa. Por que ela vai ficar famosa? Ela vai ficar famosa porque, como ela era uma judia, ela tinha o poder da fala na narrativa dela para explicar como é que o nazismo e o fascismo cresciam dentro da Europa. Por isso que ela vai muito usar o termo totalitarismo. Ela vai falar de todas essas propagandas e essas ferramentas usadas pelo fascismo, pelo nazismo, para dizer como é que se consegue a ideia, se compromete a ideia da população e como que a população comprou tão bem essa ideia, né? Por isso que como que o totalitarismo funcionou realmente na Europa. O livro mais famoso dela é Origens do Totalitarismo, que ela vai narrar, tipo, como que o ser humano chegou à capacidade de romper com todas a moral e toda a ideia de moralidade humana ao ponto de conseguir criar os campos de concentração, que para todo mundo, né, é o exemplo máximo da crueldade, da barbaridade. Então ela falou assim, como é que o ser humano vai conseguir romper toda a moral, tudo que ele acreditava para chegar a esse ponto de conseguir construir um campo de concentração. Ela também vai contar como é essa dominação, por que para se dominar é preciso ter uma narrativa muito violenta, muito forte, muito pesada, para conseguir chegar a esse tipo de domínio, tá? Para ela era essencial 3 eixos do totalitarismo. Antissemitismo. O que é antissemitismo, pessoal? Vocês não podem esquecer mais essa palavra. Antissemitismo é você culpar os judeus por tudo, tá? É uma caça aos judeus. O antissemitismo é você ter essa aversão aos judeus. Semita são os judeus, tá bom? Então, antissemitismo é isso, é você tem aversão a judeus. A ideia do imperialismo. Lembra, pessoal, que a aula de imperialismo, vocês sempre vão ter que associar a dominação, tá? Então, para você ser totalitário, para você conseguir convencer as pessoas desse discurso totalitário, tem que ter a ideia de dominação. Você vai dominar o outro. E, por sim, o domínio total, tá? Que tem tudo a ver realmente com o imperialismo, e um domínio total que ela está falando é um domínio total de todas as áreas e todos os campos das pessoas. Eu falei, domínios na área pública, domínio na área privada, domínio do pensamento, domínio do lazer, domínio de tudo, da moda, da história, da literatura, tudo que você gostar, o pensamento totalitário ele vai tentar dominar, tá? Por isso que o dominar total é isso, massificação, é fazer as pessoas gostarem da mesma ideia, né, das mesmas coisas, é mostrar que, tipo, olha, vamos usar todo mundo, né, vermelho, vamos usar todo mundo verde e amarelo, vamos usar todo mundo, né, qualquer coisa do tipo é um campo de massificação. Propaganda, eu falei para vocês, propaganda é essencial, gente, propaganda, sabe quando vocês querem muito comprar uma coisa, vocês não sabem o que vocês querem comprar? É isso, que a propaganda funciona, entendeu? A propaganda mostra para você o que você precisa. Organização, porque gente, não era uma bagunça, que o negócio era tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado. O fascismo, o nazismo e o Stalin, eles só funcionaram porque eles eram extremamente organizados. E por último, o campo de concentração. Para ser um mundo totalitário, tem que ter campo de concentração. A ideia é horrível, mas de certa forma, hoje o campo de concentração não se muda de campo de refugiados, por exemplo. Tá? Então, a gente vai falar de muita coisa extremamente triste esse semestre. Hoje a gente só vai falar do nazismo até o fascismo. Na próxima aula a gente vai falar nazismo e, né, os campos propriamente do campo de concentração, porque essa visão
vocês precisam entender os conceitos antes para vocês entenderem as características deles, entendeu? E vocês começarem a perceber essas características no mundo, tá bom, gente? Por que uns falam de fascismo, né? Porque fala que existem os neonazistas, tá? Por que a gente tem que ficar esperto com certos tipos de dominação, né? Então, para a gente se assegurar de que isso não aconteça novamente, gente. Na música que eu coloquei, né? A história mostra, a história muitas vezes ela se repete, ela não vai se repetir igual, porque as pessoas não são as mesmas, mas princípios e ideias se repetem, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o que é totalitarismo, né? O termo vai começar a ser usado na metade do século XX, né? Então lá por 1930, tudo bem? Ele vai designar, ele é um termo usado para designar regimes, ou seja, governos que são políticos extremamente autoritários. O que é extremamente autoritário? É aquele regime político em que ele vai tentar te pressionar sobre aquela forma de governo e sobre aquela ideologia desse governo. Qual que é o objetivo desse regime? Ele é controlar o poder do Estado, tá? É controlar o poder social e controlar a nação dentro, do que eu falei, dentro e fora da vida pública. Então, ela vai tentar controlar que você não só sinta-se reprimido por essa ideia, mas que você, de certa forma, goste dessa ideia, dessa ideologia, tá? Então, ela não às vezes ela vai funcionar sobre o medo, você vai ter medo, então por isso que vai seguir essa ideologia, mas ela vai funcionar também em cima do gosto, então às vezes você vai gostar dessa ideologia. Ela quer exercer um poder total sobre a sociedade, eu falei, né? Para te convencer das coisas, ela precisa fazer que você goste da ideia, então ela precisa exercer em tudo sobre a sua vida. Os 3 exemplos máximos de regimes totalitários no mundo são os regimes de direita, que são o fascismo italiano, e o nazismo alemão. E de esquerda, o stalinismo soviético, tá? Então, gente, para quem fala, mas só tem isso. Não, tá? O totalitarismo, ele foi aplicado na direita e na esquerda. O fascismo é realmente reconhecido dentro da Europa, mas o stalinismo que aconteceu dentro da Rússia, né? Ao mesmo tempo, é muito incrível isso, que ao mesmo tempo Stalin estava, né? Lembra, gente? O Stalin tá lá na Segunda Guerra Mundial na Rússia, combatendo depois o Hitler na Alemanha e combatendo o Mussolini na Itália. São regimes extremamente autoritários de lado direito e de lado de esquerda, tá bom, pessoal? Vamos lá, primeiro que a gente vai falar de totalitário fascismo. O fascismo vai ser conhecido por este hominho aqui embaixo, não pode esquecer a calinha dele, esse é o senhor Benito Mussolini, tá? O Benito Mussolini foi falado muito esses dias, muita gente falou dele, circulou muita imagem dele na mídia aí, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos jornais, né, sobre o Mussolini, principalmente a foto dele morto. Vou contar isso depois só, né, essa historinha a gente vai deixar depois. Mas o fascismo, a imagem representativa do fascismo é essa, gente, esse fascismo e liberta. Fascismo é o termo da palavra latina fascis, que significa feixe, que é esse agrupamento, que nada mais é do que esse agrupamento, você está vendo esse agrupamento que parece um monte de varetinha junta? Isso é um fascio, né? A palavra fascismo veio disso, tá? O pessoal, o que é esse agrupamento? Esse agrupamento vai indicar força, o agrupamento dos italianos, força, que vai segurar esse machado para garantir a força e a nação italiana. Tá? O partido ele vai surgir em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. A maior parte dos integrantes fascistas, eles vão se integrar ao Partido Fascista porque eles vão estar muito conformados com o fim da Primeira Guerra Mundial e que como a Itália não ganhou nada, mesmo tendo terminado no fim do lado do grupo vitorioso, né? Lembre, ela trocou de lado, ela começou do lado que ia perder, no final trocou, percebeu que ia perder, trocou de lado e terminou do lado dos vitoriosos. Mas como ela não estava ali, a maior parte do tempo lutando contra,
No fim, ela ficou sem nada. Ela ficou devastada na Primeira Guerra Mundial, só não foi totalmente punida, o que já é bom, já que ficou toda a punição praticamente para a Alemanha. O que acontece? Como a Itália está extremamente destruída e ela vai perder, de certa forma, ela vai perder também campos dela de domínio do imperialismo, ela vai se tornar muito pobre, né? Com isso, essa fala nacionalista do Mussolini e do Partido Fascista vem crescendo, ao ponto de, em 21, já ter 300 mil integrantes. É um grupo de população que está muito revoltado com o fim da Primeira Guerra Mundial, muito assim, o rei, né, o rei Manuel, o Vítor Manuel II, ele dá privilégios, mesmo saindo da Primeira Guerra Mundial, ele continua dando privilégios a uma classe nobre na Itália, uma classe muito privilegiada, e a população só se dando mal. Lembrem-se, pessoal, que desde o século XIX, a Itália já é um país em que ela tem muito forte dentro dela o pensamento anarquista e social. Então, muitos dos anarquistas, por exemplo, que vieram para o Brasil, eram italianos, que ajudaram a trazer as ideias anarquistas para o Brasil e ajudaram a espalhar as ideias anarquistas e socialistas no mundo. Crescia-se muito esse pensamento na Itália depois. O rei, para combater isso, tanto que o Mussolini, para quem não sabe, ele foi do Partido Socialista antes da Primeira Guerra Mundial, ele foi um grande defensor do socialismo. Só que, com o tempo, ele falava que o socialismo aplicava, não surgiu uma ideia muito radical em que podia tirar a Itália dos problemas que ela estava. Então, o Mussolini, com o tempo, foi se tornando um grande opositor do socialismo, tanto que ele vai combater o comunismo, o socialismo e o comunismo dentro da Itália. Em 22, já tem tanta gente passando fome e a indústria vai tão mal na Itália, que o socialista promove uma greve. Porque, né, eles querem, como todo bom socialista, ele quer o poder da indústria na mão do proletariado, na mão dos trabalhadores. O que é a coisa? Os fascistas vão contra o socialista, por quê? Porque eles falam assim, o país já está ruim. Vocês vão entrar em greve porque vocês querem agora, por motivos muito egoístas, tal, que as pessoas compram essa ideia e aumenta-se muito mais o grupo fascista na Itália. Aumentou esse grupo muito, né? Vai chegando ao ponto tão forte em que o Mussolini começa a se destacar que o rei italiano Vítor Manuel II, ele vai ceder e vai falar assim, bom, é um grupo que tem muito espaço, é um grupo que tem muita popularidade, a gente precisa dar voz a eles, senão vai explodir outra guerra aqui dentro. O que ele faz? O rei, mesmo sendo monarquia na Itália, o rei cede ao Mussolini, que é o líder do partido fascista, o cargo de primeiro-ministro. O que é o cargo de primeiro-ministro na Itália? Pessoal, a Itália, ela era que nem a Inglaterra hoje em dia. Ela era uma monarquia parlamentarista. O rei não tomava as decisões sozinho mais. O rei tinha perdido esse poder dentro da Itália. Ainda tinha um pouquinho de poder, mas tinha perdido muito poder dentro da Itália. E quem que tinha muito poder dentro de lá era o parlamento. Quem lidera o parlamento, nada mais, nada menos do que o primeiro-ministro, né, italiano. Hoje em dia, a Itália não é mais um país monarquista, tá? Ele é um país parlamentarista, em que o primeiro-ministro também é o que manda, entretanto, mais sem monarquia, tá? É uma república mesmo. Quem foi o Benito Mussolini, né? O Benito Mussolini foi um político, ele vai ser advogado, ele vai ser literário, ele é o criador e o líder máximo do partido fascista, né? Ele vai ter, as pessoas vão conquistar muito, ele vai ter um forte apelo dentro dos militares por ter lutado na Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo ele não sendo mais dos militares, da ala militar, ele vai ter um forte apelo
entre os militares, tá? Os militares vão se dar muito bem com ele e ele vai conseguir conversar muito bem, porque ele fala que para Itália se organizar agora no momento precisa de uma organização mesmo rigorosa, mesmo que algumas pessoas, muitas pessoas se deem mal nesse meio, mas no momento é preciso ter ordem. E para poder ter ordem é preciso seguir um líder máximo, tá? Porque senão for muita gente falando e ele acha que, né, esse grupo, então são os militares que vão dar muito poder a esse grupo fascista. Pessoal, o fascismo vai crescer mais ainda e o que vai acontecer? Estando lá no poder, o Mussolini estando no poder, ele vai começar a fraudar as eleições para que cada vez mais dentro do parlamento italiano se entrem mais candidatos do partido fascista, né? Então, o que é coisa? A oposição, que era forte dentro do parlamento, começa a diminuir cargos porque os fascistas começam a fraudar as eleições. Então, vai com o tempo. O resto da oposição que sobra dentro do parlamento, o partido fascista manda matar, tá? Vai mandar assassinar vários opositores e, tipo assim, assassinar e sumir com ele mesmo, tipo Stalin com Trotsky, tá? É assim, para você ter um regime extremamente autoritário, vai ter necessário um regime que seja único, como eu falei para vocês. Então, não vai tem espaço para oposição? Não tem espaço para oposição. Ou a oposição tem que sumir, ficar quietinha, ou a oposição tem que morrer. Nesse caso, né, optaram-se pelas mortes no assassinato. Em 25, você já vê que tá ali perto, né, vai explodir. Aí tá parecendo uma panela de pressão, galera. Vai explodir. Mussolini anunciou o regime do único partido. O que o Mussolini anuncia em 25? Ditadura. Gente, regime de um único partido e proibir que exista uma oposição, isso é ditadura. A palavra é muito clara sobre isso, tá? Então, para ser ditadura, não é permitido que tenha oposição. É o que eu falei para vocês, não pode ter um questionamento, tá entendendo? Então, Mussolini vai dar o golpe de Estado em 25. Ele vai permitir que o rei esteja ali? Vai permitir. Até porque o rei é uma grande, como fala, uma imagem que as pessoas gostam dele. Então, matar o rei ele não vai matar ainda. Mas o rei não manda mais, tá? Então, o golpe de Estado se deu em 25 na Itália. O que ele vai fazer? Ele falou assim, ó, agora que eu mando aqui esse negócio, o partido fascista manda. Primeiro, a gente vai fazer uma recuperação econômica. Gente, eu falei para vocês lá, para vocês, quando um país, nós estávamos falando isso nas outras aulas, para um país normalmente que está muito quebrado, ele investe em obras públicas. Por quê? Lembra-se, obras públicas é criação de emprego. Obras públicas, quem vai pagar é o Estado, é o governo. Começa a construir obras públicas. Para você construir, você precisa de várias mãos. Você não precisa de um empregado, dois empregados, você cria emprego. Porque você vai aumentar, vai criar, precisa de um monte de pedreiro, precisa de gente para cimentar, para pintar, para, né, para tudo. Então, precisa de mão de obra. Mesmo que essa mão de obra seja barata, vai se criar mão de obra. Tá? Então, ele vai começar a fazer muito investimento em obra pública na Itália. Por que também obra pública na Itália? O que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Lembre-se, a Itália está destruída da Primeira Guerra Mundial. Com o dinheiro emprestado dos Estados Unidos, lembra lá, né? Antes da crise de 29. Antes de estourar 29, a gente ainda não está falando que estourou a Bolsa de Valores. Os Estados Unidos está com muito dinheiro. Os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro para os países na Europa, inclusive a Itália. Vai emprestar dinheiro para os italianos vão investir isso em obra pública, vão investir isso em, em obras públicas para diminuir o desemprego. Quando estourar a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que é em 29, veja, a Itália já vai estar muito reconstruída, pelo menos a gente falando em base. As pessoas vão começar a consumir de novo. E isso volta, possibilitando as pessoas voltarem a consumir, vai começar a recuperar a economia, vai começar a parar a pegar de dinheiro dos Estados Unidos. Então, vejam, tá tudo conectado. Tudo isso que a gente vem falando desde o começo do ano tá conectado, gente. E tem muito a ver com o que é atual. Para garantir
que as pessoas não fiquem sem emprego e consiga conseguir uma estabilidade econômica, os italianos vão criar um negócio chamado Carta del Lavoro. Gente, Carta del Lavoro é carta de trabalho. Parece com algo que vocês sabem? Essa carta de lavoro é essa cartinha aqui, ó, que tá aqui, né, aparecendo aqui no monitor para vocês. Se vocês pensaram, carta de trabalho, tia, tem a ver com a carteira de trabalho nossa? Vocês estão certos? Porque a nossa carteira de trabalho, o CLT, na verdade, que é aquilo que garante os direitos trabalhistas no Brasil, básicos, pelo menos, 8 horas de trabalho, 40 horas semanais, 8 horas e pouco, 40 horas semanais, direito a férias, direito a fim de semana, e, né, direito não poder demitir qualquer coisa e tudo mais, isso é com base na Carta del Lavoro criada pelo Partido Fascista. Nossa, tia, mas a gente podia ter, né, escolhido tanto lugar, tanta coisa para escolher, né, exemplo do mundo inteiro, a gente vai escolher justo o Partido Fascista. Tem um porquê, sim, a gente ter escolhido o fascista. Quem criou a CLT no Brasil, ou seja, a carteira de trabalho no Brasil, foi o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, em 20 e pouco, namorava com o fascismo italiano, principalmente o fascismo italiano, gente. Não é à toa que muitos uniformes da polícia militar no Brasil são marrons, que são iguais ao partido fascista na Itália, tá? Não é à toa que muitos imigrantes que privilegiavam vir para cá eram italianos, tá bom? E principalmente com dinheiro. Não é à toa que vai estourar a ditadura no Brasil Getúlio, né, do Getúlio em 30, tá bom? Que ele vai fazer a ditadura, e a ditadura dele vai ser muito baseada no fascismo. As ideias do fascismo vão chegar ao Brasil e vai ser muito aceita pela ala militar brasileira. Tanto que o Brasil vai ter um partido chamado integralista no Brasil, mas eu vou falar isso para frente, que é um partido totalmente com base no partido fascista italiano, tá? Então, não é à toa, não, assim, as coisas, nem tudo, né? Por mais que a ideia do fascismo é horrível, assim, nunca, nem tudo era completamente horrível. Esse, por exemplo, a Carta del Lavoro, ela foi pensada para regular as relações trabalhistas e os sindicatos e, de certa forma, para ter controle maior dentro dos sindicatos na Itália. Por quê? Se você tem controle sobre o sindicato, você não dá abertura para greve. Tá? E se você não dá abertura à greve, você não dá abertura para a oposição, tá? Então parece tudo muito lindo, mas sempre tem um quê por trás. E o quê? A Carta da Lavoura foi criada para poder garantir os direitos trabalhistas dos italianos, né? Então é necessário também garantir um mínimo para a população, para que essa população não estoure em greve, tá? É a mesma coisa no Brasil. A CLT foi criada para que a população não estoure em greve, para controlar a população também. Que ela tenha, né, satisfação, um mínimo, para que ela não estoure em greve e não quebre tudo, né? Então, quando você legaliza o mínimo para a população, você diminui a possibilidade de greve. Você diminui a possibilidade de greve, você diminui a possibilidade de oposição. Fechou? Então, não é tal. Outro grupo que fez uma grande amizade com o Mussolini, foi muito a parte do Mussolini, era a Igreja Católica. Fala, nossa, tia, não é toda, né? A Igreja Católica, a Itália já era muito, né, muito católica e tudo mais, só que a Igreja Católica existia já o Vaticano, ali onde fica o Vaticano, mas o Vaticano não era um Estado independente. O que acontece? Em 29, o Mussolini, para conseguir o poder e apoio da igreja, que era um apoio assim gigantesco. Você quer dominar o mundo, você tem que ter apoio das igrejas, entendeu? Porque as igrejas conseguem ter uma forma de convencimento muito grande com a população, né? As pessoas escutam muito pastores, padres, né? Todo tipo de sacerdote. Então, essa comunicação entre a igreja e o poder é muito grande.
Então, normalmente, por isso que eu falo que a igreja pode se tornar uma grande inimiga. Para que a igreja não se torne uma grande inimiga, o Mussolini cede onde hoje é a região do Vaticano, que fica dentro de Roma. Tá? Então, a capital italiana, Roma, dentro dela existe o menor país do mundo, que é o Estado do Vaticano, que é um Estado independente, pertencente à Igreja Católica. O Mussolini vai ceder isso, vai assinar isso no Tratado de Latão e vai garantir até hoje que o Vaticano pertença somente à Igreja Católica. Lá dentro não tem domínio de outro poder. O poder dentro do Vaticano é o Papa, gente. É tipo, olha, o negócio é muito louco isso, né? Então, não só isso, como o catolicismo vai ser decretado como uma religião oficial dentro da Itália. Aí começa o problema. Muito disso é por isso que os judeus vão ser perseguidos dentro da Itália, tá? Existia muitos judeus na Itália, muitos judeus italianos, e quando muitos desses judeus vão fugir da Rússia, vão fugir de várias regiões, eles vão se estabelecer na Itália, só que depois eles não podem mais praticar a religião, sendo que a religião oficial é o catolicismo, não vai permitir-se outra religião. Por isso que os ciganos vão ser perseguidos, por isso que os judeus vão ser perseguidos na Itália, né? Tem outras questões também que a gente vai levantar depois de um tempo, mas uma das principais questões é isso. Com essa força, a Itália tendo se voltando economicamente uma força, ela vai voltar-se para o imperialismo de novo. Lembra que Hannah Arendt falou que o imperialismo é essencial para a dominação? Tá? O imperialismo é essencial para manter. O imperialismo ajuda a manter economicamente a ideia do totalitarismo, gente. Então, o que aconteceu? A Itália, que tinha perdido, por causa da Primeira Guerra Mundial, vários territórios, tá? Na África, ela vai retomar e vai conquistar de novo a Etiópia. Então, essa imagem que eu estou trazendo para vocês é muito interessante. Essa aqui é o exército da Etiópia de italianos. A Etiópia vai se tornar uma colônia italiana. O que às vezes quer dizer isso, né? Tá vendo que esse exército, tipo, são negros, provavelmente eles não vão muito para a Itália e tudo mais, mas a Itália, a Etiópia, a partir desse momento, né, a partir de 29, ela vai ser um pedaço, como se fosse um bairro né, da Itália, tá? A Etiópia vai ser isso, vai ter toda a dominação italiana. Tanto que essa imagem eu acho muito legal, essa imagem são vários etíopes na frente do Mussolini, uma imagem do Mussolini e do partido, né, representando o partido fascista, que, né, vocês podem ver os fáscios aqui, esses feixes, né, usados, né, no partido. E esse que é uma revista, Mundo Humorístico, que vai né, denegrir a imagem né, do povo etíope, né, mostrando como que o partido fascista e os italianos invadem a Etiópia, né? Vamos lá levar banco, vamos lá levar, né, toda uma movimentação econômica para a Etiópia, sendo que não faz sentido dentro da Etiópia e funcionamento da Etiópia dessa. Então, pessoal, essa aula aqui foi mais para falar para vocês, então, de como se sustenta né, a ideia do totalitarismo, e a gente vai ver, a gente vê hoje no Partido Fascista, mas a gente vai ver também no Partido Nazista e né, e do stalinismo, tá? Mas os três, por mais que eles sejam um pouco diferentes cada um deles, né, ou tem momentos separados na Segunda Guerra Mundial, né, o Stalin vai estar de um lado e o Hitler e o Mussolini vão estar do outro lado dentro da guerra, mas como eles tinham características muito próximas de dominação, é isso que vocês têm para vocês, que é um regime autoritário tão forte, mas tão forte, em que ele quer dominar todos os setores do ser humano, assim, todos os setores que é possibilidade das pessoas. Por isso que a propaganda ela é muito importante, por isso que essa fidelidade cega ela é muito importante, por isso que a falta de questionamento e falta de uma oposição é essencial dentro desses partidos, tá bom? Vocês vão assistir essa aula e a gente vai conversar
pouquinho na quarta-feira. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.